Hoje, o país inteiro está de luto. Silvio Santos, o homem que transformou domingos em dias de alegria, nos deixou. Mais do que um apresentador, ele foi parte da vida de milhões de brasileiros, uma voz inconfundível que entrou nas nossas casas e nos nossos corações. Neste vídeo, celebramos a incrível jornada de Silvio Santos, desde suas origens humildes como camelô até se tornar o maior nome da televisão brasileira. Vamos relembrar os momentos que marcaram sua carreira, as lições de vida que ele nos deixou e o legado eterno que ele construiu. Clique e embarque nessa homenagem a um verdadeiro patrimônio cultural do Brasil. Vamos juntos recordar e agradecer por tudo que Silvio Santos fez por nós. Na década de 1940, ainda jovem, Silvio Santos começou a trabalhar como camelô nas ruas movimentadas do Rio de Janeiro. Filho de imigrantes gregos e judeus, Silvio, nascido como cenoura Bravanel, aprendeu desde cedo o valor do trabalho duro e da perseverança. Com apenas 14 anos, ele já estava nas ruas, vendendo capinhas para títulos de eleitor, aproveitando a época de eleições no Brasil. Foi ali, em meio ao barulho da cidade e à correria dos passantes, que Silvio descobriu uma de suas maiores habilidades, a comunicação. A voz potente e a simpatia natural atraíam as pessoas. Ele não apenas vendia os produtos, mas também entretinha os clientes com conversas e brincadeiras, fazendo do ato de vender um verdadeiro show. Silvio percebeu que podia conquistar as pessoas não só pelo que estava oferecendo, mas pela maneira como oferecia. Sua habilidade em cativar o público e transformar cada venda em uma experiência única foi o que o diferenciou dos outros camelôs. Com uma determinação inabalável, Silvio enfrentou as dificuldades do dia a dia, lidando com a fiscalização rigorosa, a concorrência acirrada e as longas jornadas de trabalho. Mas essas dificuldades não o desanimaram, pelo contrário, o motivaram a buscar sempre algo mais, a sonhar mais alto. Foi essa fase, marcada pela determinação e pela descoberta de seu talento, que preparou Silvio Santos para os desafios que viriam mais tarde em sua carreira. Essa experiência nas ruas, aprendendo a lidar com todo tipo de pessoa e situação, foi fundamental para moldar o empresário e comunicador que o Brasil conheceria nas décadas seguintes. Silvio Santos não só se destacou como camelô, mas utilizou essa experiência como base para construir um império e se tornar um dos maiores nomes da televisão brasileira. No início dos anos 1950, Silvio Santos deu um passo decisivo em sua carreira ao entrar para o rádio, o meio de comunicação mais popular da época. Sua trajetória no rádio começou quase por acaso, quando ele foi convidado a participar de um concurso para locutores amadores na Rádio Guanabara, no Rio de Janeiro. Com sua voz grave e potente, Silvio se destacou imediatamente, ganhando o primeiro lugar e chamando a atenção dos diretores da emissora. A partir desse momento, Silvio Santos passou a atuar como locutor, o que lhe proporcionou uma nova plataforma para exibir seu carisma natural. Ele rapidamente se tornou conhecido por sua maneira única de interagir com os ouvintes, utilizando um tom de voz acolhedor e envolvente, que fazia com que cada pessoa do outro lado do rádio se sentisse pessoalmente conectada a ele. Sua habilidade em contar histórias, manter o ritmo do programa e, sobretudo, cativar a audiência, fez com que Silvio se destacasse em meio a tantos outros locutores da época. Durante esse período, Silvio também desenvolveu outras habilidades que seriam fundamentais para sua futura carreira na televisão, como a improvisação e o controle de tempo, além de aprender a lidar com diferentes tipos de público. Foi no rádio que ele aprimorou a arte de entreter, entendendo a importância de manter o ouvinte sempre interessado e curioso pelo que viria a seguir. O carisma de Silvio Santos no rádio era tão grande que logo ele começou a receber propostas para apresentar programas em outras emissoras e para participar de eventos ao vivo, onde podia se conectar ainda mais diretamente com o público. Esse sucesso crescente no rádio foi o trampolim que o levou para a televisão, onde ele se tornaria um dos maiores nomes da comunicação no Brasil. A entrada de Silvio Santos no rádio foi mais do que um simples trabalho, foi o início da construção de sua imagem pública e de seu relacionamento com o público brasileiro. Seu carisma inato e sua capacidade de se comunicar com as massas foram os fatores que o catapultaram para o estrelato, fazendo com que ele se tornasse um dos comunicadores mais queridos e respeitados do país. Em 1962, Silvio Santos deu um passo fundamental em sua carreira ao lançar o programa de televisão Vamos Brincar de Forca. Naquele momento, a televisão ainda era uma novidade no Brasil, e Silvio, já conhecido por sua experiência no rádio, percebeu o potencial desse novo meio para se conectar ainda mais com o público. Com sua mente criativa, ele idealizou um programa simples, mas extremamente envolvente,
baseado no tradicional jogo da forca. Vamos Brincar de Forca foi transmitido pela TV Paulista e rapidamente se tornou um sucesso. O formato do programa era dinâmico e interativo. Os participantes precisavam adivinhar palavras ou frases, letra por letra, antes que a figura do boneco da forca fosse completada. O que poderia ser apenas um jogo simples se transformou em um grande espetáculo nas mãos de Silvio Santos. Ele utilizava seu carisma para criar uma atmosfera de diversão e suspense, sempre incentivando e brincando com os participantes, o que cativava tanto o público no estúdio quanto os telespectadores em casa. A criatividade de Silvio não se limitava apenas ao jogo em si, mas também à maneira como ele conduzia o programa. Ele sabia como manter a audiência envolvida, alternando momentos de tensão e descontração, e oferecendo prêmios que aumentavam o interesse dos participantes. Essa habilidade em criar e comandar um programa de televisão foi um prenúncio do sucesso que ele alcançaria mais tarde com outros projetos televisivos. Em 1963, Silvio Santos deu um passo audacioso e decisivo na sua carreira ao lançar o programa Silvio Santos, que logo se tornaria um dos pilares da televisão brasileira. O programa foi ao ar pela primeira vez na TV Paulista, e sua estreia marcou o início de uma era dominical que transformaria o cenário da TV no Brasil. Silvio Santos tinha uma visão clara. Ele queria criar um programa que fosse mais do que apenas entretenimento. Com uma mente inovadora, ele desenhou um formato inédito que combinava diversão, interação, prêmios e variedades, tudo sob sua condução carismática. O programa Silvio Santos não era apenas um show, mas uma verdadeira maratona dominical que ocupava grande parte do dia. Ao longo das décadas, o programa passou por várias emissoras, mas sempre manteve sua essência: entreter o público de forma criativa e envolvente. O programa trouxe um novo conceito para a televisão brasileira. Silvio Santos sabia como cativar o público, inovando constantemente os formatos e criando um ambiente em que as pessoas de todas as idades podiam participar, seja competindo por prêmios, seja torcendo em casa. Sua interação direta com a plateia e o público em casa era uma de suas marcas registradas. Ele fazia com que cada telespectador se sentisse parte do programa, criando uma conexão única com seu público. Um dos aspectos mais inovadores do programa foi a forma como Silvio Santos misturou entretenimento com a participação do público. Ele transformou pessoas comuns em estrelas por um dia, proporcionando momentos de alegria e emoção que cativavam a audiência. A introdução de prêmios significativos também foi uma novidade que encantou os espectadores, aumentando a popularidade do programa. O programa Silvio Santos rapidamente se tornou uma tradição nos lares brasileiros, com famílias inteiras reunidas em frente à TV todos os domingos para assistir. A longevidade do programa é uma prova do poder de inovação de Silvio Santos, que soube adaptar o formato às mudanças dos tempos sem perder sua essência. Ele não só revolucionou a forma de fazer televisão, como também estabeleceu um modelo de sucesso que influenciou gerações de comunicadores e produtores. Em 1958, Silvio Santos deu um grande passo como empresário ao adquirir o controle do Baú da Felicidade, um negócio que se tornaria um dos maiores sucessos comerciais de sua carreira. O Baú da Felicidade foi inicialmente concebido por Manuel de Nóbrega, mas foi nas mãos de Silvio que o empreendimento atingiu um sucesso sem precedentes. Demonstrando uma visão empresarial aguçada, Silvio transformou o baú em uma marca nacional, popularizando-o em todo o Brasil. A ideia do Baú da Felicidade era simples, mas brilhante. As famílias compravam carnês que podiam ser pagos em prestações mensais, e ao final do pagamento, tinham o direito de resgatar o valor acumulado em produtos, como eletrodomésticos, brinquedos e outros itens. Além disso, os participantes ainda concorriam a sorteios com prêmios valiosos, o que tornou o baú extremamente atraente para o público. Com essa estratégia, Silvio Santos criou um modelo de negócios que uniu o apelo dos prêmios com o acesso facilitado a bens de consumo, algo muito desejado pelas famílias da classe média e trabalhadora na época. A visão de Silvio foi fundamental para o sucesso do baú. Ele soube identificar e atender às necessidades do consumidor brasileiro, oferecendo não apenas produtos, mas também sonhos e esperanças de uma vida melhor. Sob sua liderança, o Baú da Felicidade cresceu rapidamente, expandindo seu catálogo de produtos e se tornando uma verdadeira febre nacional. Silvio não só ampliou o alcance da empresa, como também usou sua habilidade como comunicador para promover o baú em seus programas de televisão, criando uma conexão direta entre o público e o produto. Essa combinação de visão empresarial e talento para a comunicação fez do Baú da Felicidade uma referência de sucesso, consolidando a imagem de Silvio Santos como um empresário inovador e eficaz.
O baú não era apenas uma empresa, era uma marca que se entrelaçava com a vida cotidiana dos brasileiros, trazendo a promessa de prêmios e felicidade. Durante décadas, milhares de famílias participaram do baú, esperando ansiosamente pelo sorteio que poderia mudar suas vidas. Ao transformar o baú da felicidade em um fenômeno nacional, Silvio Santos demonstrou uma capacidade excepcional de entender o mercado e criar um produto que se conectava profundamente com os desejos e aspirações do público. Esse sucesso comercial fortaleceu ainda mais sua posição como um dos grandes empresários do Brasil e pavimentou o caminho para o seu futuro império televisivo. Em 1981, Silvio Santos realizou um dos maiores feitos de sua carreira ao fundar o SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Esse empreendimento não foi apenas mais um passo em sua trajetória, mas sim um marco que solidificou sua posição como um dos maiores empresários da comunicação no Brasil. A criação do SBT foi resultado de uma combinação de visão empreendedora, ousadia e uma profunda compreensão das necessidades e desejos do público brasileiro. Na época, o mercado televisivo brasileiro era dominado por poucas emissoras, com a Rede Globo sendo a principal delas. Porém, Silvio Santos, com sua já consagrada experiência na televisão e no rádio, percebeu uma oportunidade de criar uma alternativa que oferecesse ao público uma programação diversificada e acessível, mantendo sempre o foco no entretenimento familiar, que era a base de sua comunicação. A entrada do SBT no ar representou uma mudança significativa no panorama da televisão brasileira. Silvio Santos não se intimidou com os desafios de enfrentar gigantes da mídia. Com sua habilidade inata para negócios e seu talento como comunicador, ele reuniu uma equipe talentosa e criou uma grade de programação inovadora e popular. Desde o início, o SBT ofereceu ao público uma programação variada, que incluía programas de auditório, novelas, telejornais, desenhos animados e séries internacionais. Essa diversidade foi fundamental para atrair um público amplo e fiel. O SBT rapidamente se destacou por sua programação criativa e por dar espaço a novos talentos, muitos dos quais se tornaram grandes nomes da televisão brasileira. Silvio também trouxe para o SBT alguns de seus quadros de sucesso, como o programa Silvio Santos, que continuou sendo um dos pilares da emissora. Além disso, ele inovou ao criar programas como o Show do Milhão e Casa dos Artistas, que quebraram recordes de audiência e redefiniram os padrões de entretenimento no Brasil. A fundação do SBT também evidenciou a visão empreendedora de Silvio Santos, que sempre acreditou na importância de oferecer ao público o que ele realmente queria ver. Ele sabia que a televisão tinha o poder de conectar as pessoas e de oferecer momentos de alegria, informação e emoção. Com o SBT, Silvio criou uma emissora que refletia esses valores, sempre priorizando a proximidade com o público e a simplicidade no conteúdo. O sucesso do SBT consolidou Silvio Santos como um dos maiores empresários do Brasil, mostrando que ele não era apenas um grande comunicador, mas também um estrategista visionário. A fundação do SBT marcou o início de uma nova era na televisão brasileira, com uma concorrência mais equilibrada e uma maior diversidade de conteúdo. O SBT se tornou uma das principais emissoras do país, influenciando gerações e contribuindo de forma significativa para a cultura popular brasileira. A coragem e o espírito empreendedor de Silvio Santos ao criar o SBT são exemplos de como ele sempre esteve à frente de seu tempo, inovando e desafiando o status quo para criar algo que verdadeiramente cativasse e representasse o público brasileiro. Durante a década de 1990, Silvio Santos consolidou sua posição como um dos maiores ícones da cultura brasileira. Ao longo desses anos, ele foi reconhecido com inúmeros prêmios de popularidade, que refletiam não apenas o sucesso de sua carreira, mas também o carinho e a admiração que o público sentia por ele. Esses prêmios eram uma confirmação de que Silvio Santos havia se tornado muito mais do que um apresentador de televisão. Ele era uma figura querida, presente na vida dos brasileiros como uma referência de entretenimento e simpatia. A popularidade de Silvio Santos, construída ao longo de décadas, atingiu seu ápice nos anos 90. Ele já era um rosto familiar em todos os lares do Brasil, com seu programa dominical sendo parte da rotina de milhões de famílias. A forma como Silvio interagia com o público, sua capacidade de improvisar e de manter o show interessante semana após semana, fazia com que ele se destacasse dos demais apresentadores da época. Não era apenas o conteúdo dos programas que cativava o público, mas também a personalidade de Silvio, com seu jeito brincalhão, próximo e sempre bem-humorado. Os prêmios que Silvio Santos recebeu durante essa década foram variados, desde troféus como melhor apresentador de TV até reconhecimentos pelo conjunto da obra.
Esses prêmios não vieram apenas da indústria televisiva, mas também de instituições culturais e do próprio público, que via em Silvio um símbolo de persistência, carisma e sucesso. Um dos prêmios mais emblemáticos foi o Troféu Imprensa, que ele conquistou repetidamente como o apresentador mais popular do Brasil. Este prêmio, em particular, tinha um significado especial, pois era decidido tanto pela crítica quanto pelo público, demonstrando a abrangência de sua influência. Além dos prêmios formais, a popularidade de Silvio Santos também se refletia em outras áreas da cultura. Ele se tornou tema de canções, imitações e até mesmo de expressões populares. Sua voz, suas frases de efeito e até mesmo suas risadas características eram facilmente reconhecidas por pessoas de todas as idades. Nas ruas, era comum ouvir crianças imitando o jeito único de Silvio Santos, uma prova do quanto ele estava enraizado na cultura brasileira. Essa década também marcou o reconhecimento de Silvio Santos como uma figura de importância histórica. Ele não era mais apenas o apresentador de um programa de TV, mas uma parte integral do tecido social e cultural do Brasil. Sua trajetória, que começou de forma humilde como camelô, agora era vista como uma história de sucesso inspiradora, que provava que com talento, trabalho duro e carisma, era possível alcançar grandes feitos. Em resumo, os anos 90 foram um período em que Silvio Santos não apenas colheu os frutos de décadas de trabalho árduo, mas também consolidou sua posição como um ícone nacional. Os prêmios de popularidade que recebeu refletiam o amor e o respeito que o público brasileiro tinha por ele, um sentimento que atravessava gerações e unia pessoas de todas as partes do país. Silvio Santos se tornou, definitivamente, uma lenda viva da televisão e da cultura brasileira. Em 1989, Silvio Santos surpreendeu o Brasil ao anunciar sua candidatura à presidência da República, em um movimento audacioso que refletia não apenas sua popularidade, mas também sua coragem e desejo de contribuir diretamente para o futuro do país. Foi um momento histórico, em que um dos maiores nomes da televisão brasileira decidiu entrar no cenário político, desafiando o status quo e oferecendo uma alternativa nova e inesperada aos eleitores. Naquele ano, o Brasil passava por um momento crucial em sua história. Era a primeira eleição presidencial direta desde o fim da ditadura militar, e o país estava sedento por mudança. Em meio a um cenário político conturbado, com várias candidaturas em disputa, Silvio Santos entrou na corrida presidencial pelo pequeno partido PMB, Partido Municipalista Brasileiro, substituindo o então candidato Armando Correia. Sua entrada na disputa foi um verdadeiro terremoto político, imediatamente mudando o panorama eleitoral. A candidatura de Silvio Santos foi recebida com entusiasmo por milhões de brasileiros que viam nele uma figura de confiança, um homem que, apesar de ser um grande empresário e comunicador, sempre se manteve próximo do povo. Sua campanha foi marcada por um discurso simples e direto, que falava aos corações dos eleitores. Silvio prometia uma administração baseada na honestidade, no trabalho árduo e na vontade de fazer o bem para o Brasil. Sua proposta era a de um governo voltado para os interesses da população, sem as complexidades e manobras políticas que muitas vezes afastam os cidadãos comuns do processo democrático. No entanto, a candidatura de Silvio Santos também enfrentou muitos obstáculos. O inesperado crescimento de sua popularidade logo causou apreensão entre seus adversários políticos e no próprio sistema eleitoral. Questionamentos sobre a legalidade de sua candidatura e sobre o registro do partido acabaram levando a sua impugnação pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, que decidiu por sua retirada da disputa antes mesmo que as urnas fossem abertas. A saída de Silvio da corrida presidencial gerou grande frustração entre seus apoiadores, que viam nele uma chance real de mudança. Embora sua campanha tenha sido breve, ela deixou uma marca indelével na história política do Brasil. A candidatura de Silvio Santos foi um exemplo claro de sua coragem em enfrentar desafios desconhecidos e de sua disposição em lutar por aquilo em que acreditava, mesmo em um terreno que não era o seu. Ele não precisava entrar na política para ser bem-sucedido, mas o fez porque acreditava que poderia fazer a diferença para o país. Essa coragem, que o acompanhou desde os primeiros passos como camelô até o comando de um dos maiores impérios de comunicação do Brasil, foi o que o levou a tentar, mesmo que por um curto período, mudar o destino de sua nação através da política. Embora não tenha sido eleito, Silvio Santos demonstrou com sua candidatura um compromisso genuíno com o Brasil e com o povo brasileiro, reforçando sua imagem como um homem de caráter e determinação, sempre disposto a enfrentar novos desafios.
Ao longo dos anos 2000 e 2010, Silvio Santos solidificou sua posição como um verdadeiro patrimônio cultural do Brasil. Em uma época em que a televisão passava por profundas transformações, com o surgimento da internet e das plataformas digitais, Silvio manteve sua presença firme na programação dominical, tornando-se uma constante nas casas brasileiras. Seu programa, transmitido religiosamente aos domingos, continuou a ser um ponto de encontro para milhões de famílias, que se reuniam diante da TV para assistir ao programa Silvio Santos, como parte de um ritual semanal. Silvio Santos, com seu jeito único e inconfundível, não apenas resistiu às mudanças da mídia, mas também se adaptou a elas, mantendo a relevância e o apelo popular de seu programa. Ele preservou a simplicidade e o carisma que sempre o caracterizaram, enquanto incorporava novas ideias e quadros que mantinham o programa fresco e atraente para diferentes gerações. Essa capacidade de se reinventar sem perder a essência é o que fez de Silvio Santos não apenas um apresentador de televisão, mas uma verdadeira instituição da cultura popular brasileira. Durante essas 2 décadas, o programa Silvio Santos tornou-se um símbolo de tradição e continuidade. Para muitos, assistir ao programa de Silvio aos domingos era uma forma de relembrar os bons momentos do passado e, ao mesmo tempo, vivenciar o presente com suas brincadeiras, prêmios e interações inusitadas. Silvio Santos, com seu sorriso fácil e risada contagiante, representava a figura do avô, do amigo de longa data que sempre esteve por perto, trazendo alegria e diversão. Essa conexão emocional com o público é o que cimentou seu legado como um ícone cultural. Além de sua presença contínua na televisão, Silvio Santos também foi amplamente reconhecido por seu impacto na sociedade brasileira. Ele se tornou tema de estudos acadêmicos, biografias, documentários e homenagens, que exploravam sua influência na mídia, sua trajetória inspiradora e seu papel como um dos maiores comunicadores do Brasil. Seu bordão "Quem quer dinheiro" tornou-se uma expressão popular, reconhecida por pessoas de todas as idades, um exemplo claro de como ele permeou a cultura brasileira. Nos anos 2000 e 2010, Silvio Santos recebeu inúmeros prêmios e reconhecimentos por sua contribuição ao entretenimento e à cultura do país. Ele foi celebrado não apenas como empresário e apresentador, mas como um símbolo de persistência, inovação e amor pelo que fazia. O legado de Silvio Santos transcendeu a televisão, passando a representar uma era, um modo de fazer televisão que priorizava o contato humano, a simplicidade e o respeito ao público. Sua longevidade na TV, somada à sua habilidade de se conectar com diferentes gerações, fez de Silvio Santos uma figura que transcendeu o tempo, tornando-se parte da identidade cultural do Brasil. A permanência de Silvio Santos no ar, mesmo após tantas décadas, é um testemunho de seu impacto duradouro e de como ele conseguiu se tornar, de fato, um patrimônio cultural, cujos efeitos continuarão a ser sentidos e celebrados por muitos anos. Após décadas brilhando como o maior apresentador da televisão brasileira, Silvio Santos tomou a difícil decisão de se afastar dos palcos em 2021, marcando o fim de uma era. Já com 90 anos, Silvio enfrentava os desafios naturais da idade e o impacto da pandemia de Covid-19, que o manteve longe das gravações por um longo período. A decisão de se retirar gradualmente dos holofotes não foi fácil, mas refletiu sua sabedoria e entendimento de que era o momento de descansar e cuidar da saúde. Durante essa transição, Silvio contou com o apoio incondicional de sua família, especialmente de suas filhas, que sempre estiveram ao seu lado tanto na vida pessoal quanto profissional. Patrícia Abravanel, uma de suas filhas mais envolvidas com o SBT, assumiu um papel de destaque na emissora, liderando vários programas e dando continuidade ao legado de seu pai. Patrícia, conhecida por seu carisma e habilidade em frente às câmeras, rapidamente se tornou a principal representante da família na televisão, garantindo que a presença dos Abravanel continuasse forte na grade do SBT. A transição do comando do programa Silvio Santos foi feita de maneira cuidadosa. Enquanto Silvio ainda aparecia esporadicamente em edições especiais, o programa passou a ser apresentado por Patrícia e outros profissionais de confiança da emissora. Essa mudança foi recebida com carinho pelo público, que compreendeu a necessidade do afastamento de Silvio e aceitou Patrícia como uma digna sucessora. Apesar disso, o programa Silvio Santos manteve muitos de seus quadros e tradições, preservando a essência que Silvio havia construído ao longo de tantos anos. Após a saída de Silvio dos palcos, o SBT passou por um período de adaptação.
A emissora, que sempre esteve profundamente associada à figura de seu fundador, precisou reestruturar sua programação e fortalecer outras áreas para garantir sua competitividade no mercado televisivo. Sob a gestão de sua família, o SBT continuou a focar no entretenimento familiar, mantendo a filosofia que Silvio sempre valorizou: oferecer um conteúdo acessível e divertido para todos os brasileiros. A ausência de Silvio Santos no comando da emissora foi sentida, mas sua influência permaneceu viva em cada detalhe da programação. O SBT continuou a ser uma emissora relevante no cenário brasileiro, ainda atraindo grandes audiências e sendo referência em diversos segmentos do entretenimento. A força do legado de Silvio Santos, construída ao longo de décadas, garantiu que a emissora seguisse adiante, mesmo sem sua presença constante. A decisão de Silvio Santos de deixar os palcos marcou o fim de uma era, mas também o início de uma nova fase para o SBT e para sua família. Ele deixou a televisão com a certeza de que seu legado estava em boas mãos e que sua contribuição para a cultura brasileira seria lembrada por gerações. Silvio Santos, mesmo afastado das câmeras, continuou a ser uma figura respeitada e admirada, provando que seu impacto foi muito além do que se viu na TV. Ele se tornou parte da própria história do Brasil. E assim, nos despedimos de Silvio Santos, o eterno patrão que nos trouxe tanta alegria e inspiração. Ele que não foi apenas um apresentador, empresário ou comunicador. Ele foi um exemplo de coragem, determinação e amor pelo que fazia. Sua história é um verdadeiro legado para todos nós, mostrando que, com trabalho duro e paixão, é possível transformar sonhos em realidade. Mesmo longe dos palcos, Silvio Santos viverá para sempre em nossos corações, nas risadas que ele nos arrancou, nos programas que ele criou e na história que ele escreveu. O Brasil perdeu um ícone, mas sua luz continuará brilhando através das gerações. Se você também se emocionou com essa história, deixe seu like, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal para não perder mais homenagens como esta. Obrigado por assistir e, como diria Silvio, um beijo no coração de todos vocês.